Olá a todos! Vamos entrar agora nas aulas 13 a 15 da sua frente 2 de matemática. O tema dessas aulas é semelhança de triângulos. E esse é um tema muito importante dentro da geometria. Só de perceber que a apostila dedicou 3 aulas, 13, 14 e 15, para estudar esse tema, mostra a importância dele na resolução de exercícios. Mas antes de falar de semelhança de triângulos, que é o conteúdo da aula, desses módulos, vamos discutir um pouquinho o que significa semelhança em geometria em geral. Tá? Então, de forma intuitiva, semelhança, duas figuras são semelhantes se eu conseguir, através de uma ampliação ou redução, sair de uma e chegar na outra. É como se fosse os dedinhos no celular. Então, você tem uma foto, uma figura. Se você afastar os dedinhos, você amplia a foto, ou se você aproximar os dedinhos, você reduz a foto. Se você, fazendo esse movimento dos dedinhos, conseguir sair de uma figura e chegar na outra, elas serão semelhantes. É uma forma intuitiva de pensar semelhança na geometria. Tá? Coloquei aqui alguns exemplos. Percebe que esse retângulo ele vai ser semelhante a esse pequenininho. Se eu aproximar os dedinhos, esse vai chegar nesse. Tá? Eu fiz aqui, propositalmente, eu desenhei a base desse e metade dessa, tá? Essa aqui é metade dessa. E a altura também, a altura desse é metade daquele. Ou seja, isso aqui eu reduzi esse daqui pela metade, tá? Outra coisa também, figuras vão ser semelhantes se você, no seu celular, usar a função de girar os dedos. Tem alguns celulares que quando você gira os dedos, a foto gira. Então, se eu pegar essa figura aqui, primeira, esse retângulo, girar os dedos, ele vira esse. Então, sempre que você conseguir fazer a operação dos dedinhos na sua figura, você obter a nova figura, elas serão semelhantes. Então, essas três laranjas, aqui eu afastei os dedinhos, aproximei os dedinhos, chegou nessa. Rodei os dedinhos, chegou nessa. Essa daqui, se eu quiser pensar que eu afastei os dedinhos, cheguei nessa. Essas três laranjas são semelhantes. Vou anotar aqui embaixo. Essas três laranjas, elas são semelhantes. Agora, percebe que esse retângulo vermelho que eu desenhei, ele é muito mais comprido. Então, se eu quiser afastar os dedinhos para fazer com que a base dele fique do tamanho da base desse laranja, a altura vai ficar muito maior. E eu não vou conseguir chegar naquele. Da mesma forma, se eu quiser aproximar os dedinhos para fazer a altura dele ficar da mesma altura desse laranja, a base vai ficar muito pequenininha. Eu não vou conseguir chegar naquele. Então, esse vermelho não é semelhante àqueles outros três que eu tinha desenhado. Então, o vermelho não é. Tá? Ficou bem ruim, né? Deixa eu escrever melhor. O vermelho não é. Essa é a ideia intuitiva de semelhança em geometria de qualquer duas figuras planas que você estiver avaliando, analisando. Essa ideia também vai servir quando a gente chegar lá na frente do nosso curso, que a gente for falar sobre sólidos, né, objetos no espaço, cubos, pirâmides, cilindros, etc. Essa ideia intuitiva vale também, tá? Mas para triângulos tem um critério um pouquinho mais rigoroso. Essa ideia também dos dedinhos funciona. Mas para triângulos, e só para triângulos, tem um critério mais rigoroso, ou melhor, tem critérios mais rigorosos para outras figuras também. Mas o que eu vou mostrar aqui hoje na aula vale só para triângulo. Então o critério que eu vou mostrar é para triângulo. Para outras figuras tem outros critérios. Mas para as outras figuras, se a gente ficar só com a ideia intuitiva de semelhança, já está bom o suficiente. Para triângulo, como a gente vai fazer semelhança de triângulos, ou seja, a gente vai fazer conta com isso, então o critério mais rigoroso vai nos ajudar. Que critério é esse? Vou contar daqui a pouco. Mas sempre que você for resolver um exercício de semelhança de triângulos, você vai passar por esses três passos. Passo 1, passo 2, passo 3, que eu vou descrever agora na aula. Faça sempre os três passos, faça sempre nessa ordem.
Por quê? Primeiro passo, perceba, é verificar se as figuras são semelhantes, no caso os triângulos. Eu já vi muito aluno errar exercício, aplicar semelhança de triângulo em triângulos que não eram semelhantes. E aí qualquer coisa que ele descobrir vai dar errado. Então o primeiro passo é fundamental. Antes de aplicar semelhança de triângulos, você tem que verificar se os triângulos de fato são semelhantes. E é o critério que eu vou mostrar. Tem 3 critérios para verificar se 2 triângulos são semelhantes. A apostila de vocês descreve os 3 critérios. Mas desses 3, um deles é muito mais usado que os outros 2. E é esse que a gente vai focar a aula aqui hoje. Qual o critério que é? Eu tenho que achar 2 ângulos de mesma medida entre os triângulos que eu estou analisando. Entre os triângulos. Tá? Na sua apostila, ele chama esse caso, é o caso AATIL, que é um til. Mas o que você precisa lembrar é que você tem que achar 2 ângulos de mesma medida entre os triângulos que você está analisando. O que isso significa? Vou fazer aqui no exemplo. Imagina que eu tenho essas 2 figuras e eu quero verificar se elas são semelhantes. Como que eu faço? Eu tenho, pelo critério AATIL, eu tenho que achar 2 ângulos de mesma medida entre os triângulos. Então, olha o primeiro triângulo da esquerda, eu vi que tem um ângulo de 80. Olha o da direita, tem ângulo de 80? Tem também. Então, o primeiro ângulo de mesma medida entre eles eu achei. Agora, olha o triângulo da esquerda, tem um ângulo de 60. Tem ângulo de 60 no da direita? Em princípio não, eu estou vendo de 40. Mas cuidado, lembra que a soma dos 3 ângulos num triângulo tem que dar sempre 180 graus? Se os 3 têm que dar 180 graus, esses 2 aqui já estão somando 120. 80 com 40, 120. Para dar 180, esse aqui de cima tem que ser 60. Mas se ele é 60, ele tem a mesma medida que esse. Então, o segundo ângulo de mesma medida, eu achei. Muito cuidado, porque, em geral, em exercícios de vestibular, o ângulo que tem o segundo ângulo de mesma medida é o ângulo que ele não escreveu. E você tem que lembrar que a soma dá 180 para você descobrir o segundo ângulo de mesma medida. Tá? Se o problema for de semelhança de triângulos, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja outra coisa. Então, como eu achei 2 ângulos de mesma medida entre eles, 80 com 80, 60 com 60, esses 2 triângulos aqui, eles são semelhantes. E com certeza o terceiro ângulo desse vai ser igual ao terceiro de lá. Esse ângulo aqui tem que ser 40. Vamos ver? A soma não tem que dar 180? 80 com 60 já deu 140. O terceiro tem que ser 40, tá? Que é igual ao terceiro de lá. Se 2 ângulos num triângulo medirem iguais, o terceiro obrigatoriamente tem que medir também, por causa da soma ter que dar sempre 180. Bom, então esse é o passo 1. Fundamental fazer. Muito aluno esquece de fazer esse passo e se estrepa na hora de resolver exercício por semelhança. Tá? Então, sempre verifica se os triângulos são semelhantes. E esse é o critério mais usado. Na sua apostila, como eu disse, tem outros 2, são menos usados, por isso eu achei melhor destacar esse daqui. Passo 2, a gente vai montar a proporção. Como que eu monto a proporção? Vou fazer já no exemplo. Então imagina que eu tenho esses 2 triângulos e eu vou montar a proporção. Antes de montar a proporção, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que verificar se eles são semelhantes. Nunca faço um exercício de semelhança sem verificar se eles são semelhantes. Como que eu verifico mesmo? Achar 2 ângulos de mesma medida. Eu estou vendo que eu tenho um vermelho de um tracinho aqui e um vermelho de um tracinho ali. Então, o primeiro ângulo de mesma medida, achei. Eu estou vendo que eu tenho um verde de 2 tracinhos aqui e um verde de 2 tracinhos aqui. O segundo ângulo de mesma medida, achei. O terceiro, com certeza, tem que ter a mesma medida nos 2, que é o roxo de 3 tracinhos.
Então, como eu achei dois de mesma medida, eles são semelhantes e agora sim eu posso montar a proporção. Como que eu monto a proporção? Vou mostrar. Aqui está o esqueleto da proporção. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma colinha para me ajudar a montar a proporção. Então, escolha um dos triângulos para ficar em cima e um dos triângulos para ficar embaixo. Tanto faz quem você escolher. Eu vou escolher o da esquerda para ficar em cima e eu vou escolher o da direita para ficar embaixo. Você podia ter escolhido ao contrário. Você também não precisava chamar esquerda direita. Podia chamar do nome que você quisesse. Por exemplo, se um fosse menor que o outro, e esse aqui parece ser... visualmente parece ter o mesmo tamanho, mas percebe que esse lado 3, 6 e 4 e o outro 18. Então esse aqui, se você fosse construir de verdade, seria menor. Então você pode chamar de menor, maior, em cima, embaixo, esquerda, direita, tanto faz. A colinha é para te ajudar. Agora, aqui embaixo eu vou fazer a correspondência dos ângulos. Então, como que eu faço a minha colinha? Eu sei que eu tenho um ângulo vermelho de um tracinho, tá aqui. Eu tenho um verde de 2 tracinhos, aqui. E eu tenho um roxo de 3 tracinhos, tá aqui. Tá? Então, percebe que o passo 1, além de garantir a semelhança, ele já forçou a gente a comparar os ângulos para ajudar na hora de montar a colinha. Por isso que esse passo 1 é tão importante. Além de ele garantir a semelhança, ele ajuda a gente no passo 2 na hora de montar a proporção. Vamos agora montar a proporção. E montar a proporção é igual jogar batalha naval. Sabe batalha naval? Que você fala linha, coluna, e o seu adversário fala se você atingiu o navio ou se deu água. É o que eu vou fazer agora. Eu vou falar uma linha, uma coluna, e a gente vai descobrir o que tem lá. E o que vai ter lá? O valor do lado correspondente. Então, vamos lá. No triângulo da esquerda, qual o valor do lado correspondente ao ângulo vermelho, um tracinho? No triângulo da esquerda, o lado correspondente ao ângulo vermelho de um tracinho é 4. Então aqui é 4. Agora, no da direita, qual o lado correspondente ao vermelho de um tracinho? No da direita, o lado correspondente ao vermelho de um tracinho é x. Agora, no da esquerda, qual o lado correspondente ao verde de 2 tracinhos? Então, no da esquerda, o lado correspondente ao verde de 2 tracinhos é 3. Agora, no da direita, qual o lado correspondente ao verde de 2 tracinhos? No da direita, o lado correspondente ao verde de 2 tracinhos é y. No da esquerda, qual o lado correspondente ao roxo de 3 tracinhos? No da esquerda, roxo de 3 tracinhos, o lado correspondente é o 6. E para terminar, no da direita, qual o lado correspondente ao roxo de 3 tracinhos? No da direita, o lado correspondente ao roxo de 3 tracinhos é 18. Tá? Montei a minha proporção. Eu recomendo muito que você faça sempre essa colinha na hora de montar a proporção. Por quê? Em geral, daqui para frente o exercício é bem fácil. A resolução, resolver a proporção, as contas são bem simples. Em geral, quando um aluno erra um exercício de semelhança de triângulo, ele erra aqui, na hora de montar a proporção. Por isso que essa colinha é importante para garantir que a gente não erre na hora de montar a proporção. Porque montou errado, qualquer coisa que você fizer daqui para baixo vai estar errado. Tá? Montei a minha proporção, vou agora para o último passo. O passo 3 é resolver a proporção. Então eu vou repetir aqui para a gente resolver. Então eu tenho 4 sobre x é igual a 3 sobre y, que é igual a 6 sobre 18. Percebe que aqui eu tenho 3 equações? Uma equação é isso aqui.
4 sobre x é igual a 3 sobre y. Essa é uma equação. Outra equação é essa aqui. (3 sobre y é 6 sobre 18. Essa é outra equação. E uma terceira equação é se eu pegar os extremos. 4 sobre x é igual a 6 sobre 18. Então eu tenho 3 equações aqui escritas de uma única forma, tá? De uma forma mais enxuta. Uma forma de você resolver a proporção é você pegar cada uma delas em separado e resolver. Por exemplo, poderia pegar essa segunda aqui, 3 sobre y é igual a 6 sobre 18. E aí eu faço 3 sobre y é igual a 6 sobre 18. Aqui, normalmente, a gente multiplica em cruz, continua o exercício, lá no final, você vai descobrir quanto dá o y. Agora, a gente pode usar aqui aquele mesmo truque que a gente estava usando no Tales, lembra? O que o truque falava? Como é uma proporção, para o 6 virar 18, eu tive que multiplicar o 6 por 3. 3 vezes 6 dá 18. Como é uma proporção, todo mundo tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, o 3 para virar y eu multiplico por 3, o 4 para virar x eu multiplico por 3 também. E aí, o que eu descobri? O y é 3 vezes 3. Então, o y é 3 vezes 3, que dá 9. E o x é 3 vezes 4. X, 3 vezes 4, que dá 12. E de forma rápida, eu descobri o y e o x que o problema pedia. Tá? Em geral, isso aqui funciona muito bem no vestibular. Porque os números do vestibular, se você perceber, os números que aparecem nos exercícios de vestibular são chamados números bons. São números que são múltiplos uns dos outros, que simplificam bem. Tá? Então, esse truque é muito útil quando a gente está resolvendo exercícios de vestibular. Se for um exercício da sua vida, por exemplo, você está calculando inclinação de um telhado ou coisa assim, aí os números não vão ser bonitos, você usa sempre o truque de multiplicar em cruz que vai dar certo. Um ou outro exercício de vestibular a gente ainda vai ter que fazer assim. Mas vocês vão perceber, conforme for resolver os exercícios da tarefa, que a maioria sai desse jeito, tá? Vamos agora resolver o exercício 3 e o 1 do módulo 13. Decidi começar pelo exercício 3, depois a gente conversa sobre o exercício 1. No exercício 3 ele dá a figura e o enunciado é bem simples, né? Bem sucinto. Com os dados da figura, determine x. X é o comprimento desse segmento BE. Então o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, como a gente já havia comentado em aulas anteriores, sempre que você tiver um exercício de geometria para resolver, você tente achar triângulos. Quanto mais triângulos você encontrar no seu problema, mais ferramentas você vai ter para resolver o seu problema. Tá? Então, quantos triângulos tem aqui? Tem 2. Tem o DEC, aqui pequenininho, e tem o ABC grandão. Vou desenhar esses 2 triângulos em separado para a gente estudar cada um deles melhor. Aqui. E agora que eu desenhei os 2 triângulos em separado, eu pego todas as informações que tinha no meu desenho original e passo para esses triângulos. Então, eu sei que EC mede 2, EC mede 2, eu sei que DC mede 3, DC mede 3, e eu sei que aqui em E tem esse ângulo alfa aqui. Além disso, agora no ABC, eu sei que o AC mede 3 com 1, 4. E o BC mede x mais 2. Tá? Tudo ele, x com 2, x mais 2. Mas por enquanto eu vou deixar sem. Como eu não sei quanto é o x, eu não vou anotar aqui. Caso eu precise, lembra que aqui eu posso escrever x mais 2. E aqui em A tem esse ângulo alfa. Bom, então uma coisa que eu quero saber se eu posso usar é semelhança de triângulos. Qual que era o passo 1 mesmo? Verificar se eles são semelhantes. Eu tenho que achar 2 ângulos de mesma medida. Eu estou vendo que aqui tem um ângulo alfa e aqui também tem um ângulo alfa.
Quanto mede alfa? Não sei. E não preciso saber. Basta saber que eles têm a mesma medida. E se é alfa lá, se é alfa cá, então ele tem a mesma medida nos dois triângulos. O primeiro ângulo de mesma medida eu achei. E o segundo ângulo, onde que vai estar? Repara aqui comigo. Olha para esse ângulo aqui, ó, de um tracinho que eu estou fazendo aqui em C. Esse ângulo está aqui. Porque ele está no triângulo DEC. Mas esse ângulo está aqui também, ó. Porque ele está no triângulo ABC. Quanto ele mede? Não sei. Mas eu tenho certeza que ele mede igual nos dois. Porque é o mesmo ângulo. Então esse é o segundo ângulo de mesma medida. Consequência, o terceiro tem que ter a mesma medida entre eles. Então o terceiro eu vou marcar de 2 tracinhos. Tá? Achei 2 de mesma medida, o alfa e o roxo de um tracinho, alfa, roxo de um tracinho, eles são semelhantes. Posso agora montar a proporção. Então vou montar aqui a proporção. E eu vou fazer a colinha para me ajudar a montar essa proporção. A colinha que eu vou escolher, posso pôr esse primeiro ou esse depois, tanto faz. Eu vou colocar o ABC em cima e o DEC embaixo. Tanto faz. E agora eu vou fazer a colinha dos ângulos para me ajudar. Então eu sei que eu tenho um ângulo alfa, eu sei que eu tenho um roxo de um tracinho e eu sei que eu tenho um roxo de 2 tracinhos. E agora, batalha naval. Eu vou, olhando nos meus triângulos, descobrir os lados correspondentes para preencher a minha proporção. Então vamos lá. No triângulo ABC, qual o lado correspondente ao ângulo alfa? No ABC, o lado correspondente a alfa é BC. Então aqui, BC. No DEC, qual o lado correspondente a alfa? No DEC, o lado correspondente a alfa é 3. No ABC, qual o lado correspondente ao de um tracinho? No ABC, o lado correspondente ao de um tracinho é AD. No DEC, qual o lado correspondente ao de um tracinho? No DEC, o lado correspondente ao de um tracinho, DE. No ABC, qual o lado correspondente ao de 2? No ABC, o lado correspondente ao de 2 é o 4. No DEC, qual o lado correspondente ao de 2? No DEC, o lado correspondente ao de 2 é 2. Montei minha proporção. Agora, passo 3, resolver. Mas lembra, aqui eu tenho 3 equações escondidas. De uma forma simplificada, estão escritas 3 equações. Qual será que é a que eu vou usar? Percebe comigo que eu tenho informação aqui, 4 sobre 2, e o que eu quero descobrir é o BC. Porque se eu descobrir o BC, como o EC mede 2, eu automaticamente sei quanto vale o BE, que é o que eu quero saber. Então esse é o que eu quero, esse é o que eu conheço. Eu vou usar os extremos. Então agora, BC sobre 3 é igual a 4 sobre 2. E perceba que aqui dá para usar o truque. 2 para virar 4, multipliquei por 2. Como é uma proporção, aqui eu tenho que multiplicar por 2 também. 3 vezes 2 vira BC. BC, 3 vezes 2, que costuma ser 6. Então eu descobri quanto mede BC. Mas BC está aqui. Aqui é 6. Se tudo é 6 e o EC já mede 2, o BE, que é o x que ele quer saber, só pode ser 4. Essa aqui é o x que o problema pede. Não tem alternativa, x é 4 é a resposta. Vamos agora para o exercício 1. O exercício 1, ele tem um enunciado. Acompanhe na sua apostila. A sombra de um prédio, num terreno plano,
numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Então eu venho aqui no desenho e reconheço. Está aqui o prédio, o terreno é plano, a sombra que o prédio está fazendo tem 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Então, no mesmo instante, está aqui o poste de 5 metros e a sombra de 3 metros. Esses desenhos estão na sua apostila. Agora, o que ele pede? A altura do prédio, que eu chamei de H. Tá? O que eu posso fazer aqui? Percebe que já me apareceram dois triângulos? Se eu quiser usar a semelhança de triângulo, eu tenho que achar os ângulos de mesma medida entre eles, para garantir que eles sejam semelhantes. Mas não tem informação de ângulo nenhuma. O que eu tenho que pensar? Olha, se isso aqui é uma vertical e aqui a sombra está no chão plano, que é horizontal, então aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui também. Tá? Então, uma vertical com uma horizontal sempre faz 90 graus. O que mais que eu sei? Como o Sol está a uma distância muito grande da Terra, os raios solares que chegam até a Terra são paralelos. Então, esse vermelho, que é o raio do Sol, que está fazendo a sombra do prédio, e o vermelho aqui, que é o raio do Sol, que está fazendo a sombra do poste, eles são paralelos. E a propriedade importante das paralelas é que paralelas preservam os ângulos. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Então, o primeiro ângulo de mesma medida entre os triângulos eu achei. O segundo ângulo de mesma medida entre os triângulos eu achei. Consequência, o terceiro ângulo tem que ter a mesma medida neles, que é o de 2 tracinhos que eu estou colocando aqui. Conclusão, são semelhantes. São semelhantes. Se eles são semelhantes, posso usar semelhança de triângulos, vou montar a minha proporção. Aqui eu vou fazer um pouquinho menor. Percebe que eu não conheço nada sobre os lados vermelhos? Então os lados vermelhos não me interessam. Nem vou me preocupar em montar a proporção com eles, porque eu não vou conhecer nada deles mesmo e também não é o que eu quero descobrir. Então vou colocar aqui prédio e aqui poste. Lembra, a colinha é para você. Você escreve da forma como vai te ajudar mais a resolver o problema. Aqui eu vou usar os ângulos. Quais ângulos? Se o vermelho eu não quero usar, então o ângulo de 90 não me interessa. Sobraram os outros dois. O de 1 tracinho e o de 2 tracinhos. Bom, vou agora jogar a batalha naval. Vou preencher. Então, no triângulo do prédio, qual o lado correspondente ao de 1 tracinho? No triângulo do prédio, o lado correspondente ao de 1 tracinho é o H, a altura do prédio que eu quero descobrir. No triângulo do poste, qual o lado correspondente ao de 1 tracinho? No triângulo do poste, o lado correspondente ao de 1 tracinho é a altura do poste, que é 5. No triângulo do prédio, qual o lado correspondente ao de 2 tracinhos? No triângulo do prédio, o lado correspondente ao de 2 tracinhos é a sombra, que mede 15. No triângulo do poste, qual o lado correspondente ao de 2 tracinhos? O de 2 tracinhos está aqui, o lado correspondente é a sombra, que mede 3. E agora eu tenho que resolver a proporção. Montei a proporção, fiz a minha colinha. Tenho certeza que a proporção está certa. Agora é só resolver. Para o 3 virar 15, eu percebi que eu multipliquei por 5. Então, o 5 para virar H, como é uma proporção, eu tenho que multiplicar por 5 também. Então, meu H é 5 vezes 5 dá H. 5 vezes 5, mas então H é 25. Como todas as unidades do meu problema estão em metros, a minha resposta tem que estar em metros. H é 25 metros. Tem alternativa esse? Tem alternativa A. Lembra, toda vez que for resolver um exercício de semelhança, 3 passos. Verificar a semelhança, montar a proporção, e para montar a proporção, faça a colinha,
E depois, só no final, que é o passo 3, que é de fato resolver o problema, fazer conta. Tá? Os dois primeiros passos são muito mais importantes que o último. O último, em geral, são contas assim, muito simples para resolver. Onde que está a dificuldade do problema? Nos passos anteriores. Se você fizer com calma, passo a passo, prestando atenção nos detalhes, garanto que você nunca vai errar um exercício de semelhança de triângulos. Olá a todos! Vamos agora resolver o exercício 3 do módulo 14. Ele é um exercício da FUVEST e o enunciado diz o seguinte: na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. Então, para tudo, vem o desenho e marca. O triângulo ABC é retângulo em A. Aqui tem um ângulo de 90 graus. E ADEF é um quadrado. Para tudo e marca o que você sabe de quadrado. O que você sabe de um quadrado? Todos os ângulos internos medem 90 e todos os lados medem igual. Então está aqui o meu quadrado. Ele fala que AB é 1, então AB é tudo isso aqui mede 1. E ele fala que AC mede 3. AC é tudo isso aqui, que mede 3. E ele pede o lado do quadrado. O que eu vou fazer aqui? Bom, se eu quero descobrir o lado do quadrado, eu vou chamar o lado do quadrado de x. Mas como é quadrado, todos têm que medir igual. Então aqui é x e aqui é x. O que mais que eu descobri? Se tudo é 3 e esse pedaço aqui é x, você concorda que aqui tem que ser 3 menos x? Tudo, tira o que foi, é o que sobra. De novo, tudo, tirei o que foi, é o que sobra. Aqui é 3 menos x. O que mais que eu posso descobrir? Posso descobrir também que aqui em cima é 1 menos x pela mesma ideia, né? Então aqui é 1 menos x. O que mais que eu sei? Vamos agora olhar para os ângulos. Percebe uma coisa? Se aqui é 90 graus, do lado de cá tem que ser 90 graus também, porque os dois fazem 180. Se aqui é 90 graus, do lado de cá tem que ser também, porque os dois fazem 180. O que mais? Olha esse ângulo aqui. Esse aqui é um ângulo tanto do triângulo EFC quanto do triângulo BAC, mas também é um ângulo do triângulo BDE. Por quê? Lembra que os lados do quadrado são paralelos? Então, DE é paralelo a AC e paralelas preservam os ângulos. O ângulo que está aqui é igual ao que está lá. Para terminar, o último ângulo que eu vou analisar é esse aqui de cima. Esse daqui, ele também está aqui, pelo mesmo motivo. AD é paralela a FE, então paralelas preservam os ângulos. No fundo, agora, eu tenho vários triângulos semelhantes. Quantos triângulos tem na figura? BDE, BAC e EFC. Todos eles têm o ângulo roxo, todos eles têm o ângulo verde, todos eles têm ângulo de 90. Os três triângulos são semelhantes. Escolha 2 para resolver o problema. Você pode pegar o EFC com o BDE, você pode pegar o BAC com o EFC, você pode pegar o BAC com o BDE. Quaisquer dois que você pegar vai resolver o seu problema. Eu vou escolher o BAC e o EFC. Você podia ter escolhido outros. E montar a minha proporção agora. De novo, eu verifiquei que eles são semelhantes, né? Eu estou agora analisando o BAC com o EFC. E é isso, eles que eu quero montar a proporção. Bom, eles são semelhantes? O EFC tem o ângulo roxo, o BAC tem o ângulo roxo. Primeiro ângulo de mesma medida eu achei. O EFC tem o ângulo de 90, o BAC tem o ângulo de 90. Segundo ângulo de mesma medida eu achei. O terceiro tem que ter, mas eu já sabia que tem, né? Esse
em E e em B já tem a mesma medida também. Então eles são semelhantes. E agora eu vou montar a proporção. Aqui embaixo eu vou fazer a colinha dos ângulos. E a colinha dos ângulos é, eu sei que eu tenho um ângulo de 90, eu sei que eu tenho um ângulo de 1 tracinho, e eu sei que eu tenho um ângulo de 2 tracinhos. E agora eu vou preencher com os lados. Batalha naval. No triângulo BAC, que é o grande, qual o lado correspondente ao 90? No grande, o lado correspondente ao ângulo de 90 é o BC. Agora, no EFC, qual o lado correspondente ao de 90? No EFC, o lado correspondente ao de 90 é o EC. No BAC, qual o lado correspondente ao de 1 tracinho? 1 tracinho, no BAC, ele mede AB. Esse AB é 1. Tá? AB é 1, o exercício falou. Agora, no EFC, qual o lado correspondente ao de 1 tracinho? De 1 tracinho, no EFC, é o X. No BAC, qual o lado correspondente ao de 2 tracinhos? No BAC, o lado correspondente ao de 2 tracinhos, o exercício falou que é 3. Para terminar, o lado do EFC correspondente ao de 2 tracinhos, o de 2 tracinhos no EFC, 3 menos X. Tá? Montei minha proporção, agora eu tenho que resolver o problema. Como que eu vou resolver? Percebe que o que eu quero descobrir é o lado do quadrado que eu chamei de x? Então, x é o que eu quero descobrir. Aqui tá bom de eu usar esse lado da direita para resolver a proporção. Porque é onde tem os valores conhecidos e as incógnitas. A incógnita que é o x. Então, eu vou reproduzir aqui. 1 sobre x é igual a 3 sobre 3 menos x. E agora, aqui não dá para fazer o truque de quanto que multiplica ou divide. Esse eu vou ter que multiplicar em cruz. Eu vou chegar aqui, 1 vezes 3 menos x dá 3 menos x. X vezes 3 dá 3x. Como eu quero descobrir o x, esse vai para lá. Então vai ficar 3 é igual a 3x. Esse menos x vai mais x. E aqui eu tenho 4x. Aqui está escrito 4x. Então, 4x é o que está do outro lado. 3. Então, 3x, pego 4. O que eu faço com ele? Passa dividindo. 3 dividido por 4. 3 dividido por 4. Em decimal é 0,75. Tá? Se você fizer a conta, 3 dividido por 4, você vai chegar em 0,75, que é a alternativa B de bola. B, né? É B, isso mesmo. B, tá aqui. Tá? Então é assim que a gente monta. Percebe que aqui eu não desenhei os triângulos separados. No começo, para treinar, desenhe separados. Se você sentiu dificuldade, desenhe os triângulos em separados para analisar melhor. Mas a ideia é que com a prática a gente não precise desenhar separado, ou seja, a gente ganha um certo tempo na resolução do exercício, tempo que eventualmente no dia do vestibular é precioso para conseguir resolver mais questões. Vamos agora fazer o exercício 5. O exercício 5, ele fala o seguinte, não tem desenho, então eu vou ter que fazer o meu desenho. Então eu já comecei aqui porque ele fala que as bases de um trapézio ABCD. Então eu já tomei a iniciativa para adiantar e já desenhei um trapézio ABCD. Como ele falou que as bases medem 10 e 25, então uma aqui mede 10, ou melhor, de 10 a menor, né? 10, e a outra 25. Como eu falei que a base é AB e a outra é CD, as bases do trapézio são paralelas. Então eu sei que AB
é paralelo a CD, porque é trapézio. E aí ele fala que a altura mede 70. Bom, a altura é isso aqui. Lembra? A altura sempre tem que fazer 90 graus com o chão. A altura você mede sempre na vertical. Tá? Mesmo os lados estando inclinados, a altura é sempre na vertical. Sempre tem que fazer 90 graus com o que você está chamando de chão. E aí ele quer saber a distância do ponto de intersecção das diagonais à base maior. Então, eu vou desenhar as diagonais. Uma está aqui. A outra está aqui. Essas são as diagonais do trapézio. E o ponto de intersecção delas é esse aqui. Eu vou chamar de P. E o que o exercício quer descobrir? O exercício quer descobrir a distância desse ponto de intersecção até a base maior. A base maior é a B. Mas, de novo, distância eu sempre meço na vertical. Eu sempre tenho que garantir um ângulo de 90 graus aqui na base. Tá? Então, é essa aqui a distância x que ele quer que eu descubra. O que eu posso fazer agora para resolver o problema? Para descobrir o x que ele pede? A dica é encontrar triângulos. Quanto mais triângulos a gente encontrar, mais ferramenta a gente vai ter para resolver o problema. Tem triângulo aqui nesse problema? Tem um monte. APB é um triângulo. ACB é outro triângulo. BPC é outro. CPD é outro. CAD, outro triângulo. Tem um monte de triângulo nessa figura. Tá? Quais dois triângulos eu vou pegar para tentar fazer semelhança entre eles? Vamos olhar para os ângulos. O que eu sei? Eu sei que eu tenho paralelas no problema. Se eu tenho paralelas, tem Z do zorro escondido. Vamos ver aonde? Observa aqui. CD começa na paralela, passa pela transversal, termina na paralela. Esse ângulo mede igual a esse ângulo, por causa do Z do zorro. Um tracinho, um tracinho. Agora, de novo, paralela, começa na paralela, passa pela transversal, termina na paralela. Outro Z do zorro. Esse ângulo mede igual a esse ângulo. Por fim, aqui teria uma tesoura também, né? Esse aqui tem que medir igual a esse aqui. O que eu descobri? Os triângulos CDP e PAB são semelhantes. Por quê? Tem ângulos de mesma medida? Vamos ver. Esse aqui é o primeiro ângulo de mesma medida nos dois. Esse aqui é o segundo ângulo de mesma medida nos dois. Consequência, o terceiro tem que ter a mesma medida. Mas eu já sabia. Nenhuma novidade. Então, o que eu descobri? O que eu vou usar para resolver o meu problema? O triângulo CDP é semelhante. Esse é o símbolo na matemática para dizer semelhança. É semelhante ao ABP. E agora eu vou montar a semelhança para resolver o meu problema. Bom, então agora eu vou montar a proporção para resolver o meu problema. Só que aqui eu vou mostrar uma novidade que a gente ainda não discutiu. Eu vou fazer assim. Está aqui a minha proporção. Aqui eu vou, em cima, tanto faz se é o triângulo maior ou menor, eu vou colocar o CDP em cima. E eu vou colocar o ABP embaixo. Tanto faz quais triângulos você põe em cima e embaixo. Aqui eu vou usar qual dos ângulos? Bom, oposto ao de um tracinho é o PA. Não sei nada sobre ele. Oposto ao de dois tracinhos é o PB. Não sei nada sobre ele. Oposto ao de três tracinhos é o AB, que é 25.
Então usar o de 3 tracinhos parece ser interessante, porque eu tenho informação sobre o lado oposto, tanto no ABP quanto no de cima, no CDP. Oposto ao de 3 tracinhos é o 10. Então usar o ângulo de 3 tracinhos é interessante. Agora, aqui a gente estava acostumado a usar outro ângulo, mas não precisa. Eu posso usar as alturas. Da mesma forma, não vou usar aqui nesse problema, mas a proporção também vale se eu quisesse colocar aqui perímetros. Agora, cuidado, se eu quisesse colocar aqui áreas, aí não. Aí aqui a proporção não vale. Mas para as alturas e para os perímetros, dois triângulos são semelhantes, os lados vão estar na mesma razão entre eles, que as alturas, que os perímetros. Tá? Perímetro eu não vou usar, mas eu vou usar as alturas. Por quê? Porque aqui, esse x é justamente a altura do triângulo ABP. E eu tenho a altura do triângulo CDP, tá aqui a alturinha dele. Em princípio não. Mas percebe que ele falou que a altura do trapézio é 70? Se tudo é 70 e esse pedaço já é x, o pedaço que sobra é tudo menos o que já foi, 70 menos x. E agora eu posso montar a proporção. No CDP, qual lado correspondente ao de 3 tracinhos? No CDP, 3 tracinhos é 10. No ABP, qual lado correspondente ao de 3 tracinhos? No ABP, correspondente ao de 3 tracinhos, 25. Agora, para as alturas, o CDP, qual a altura do CDP? CDP, a altura dele é 70 menos x. No ABP, qual a altura do ABP? ABP, a altura é x. Perímetros eu não vou usar no problema, eu só coloquei aqui para exemplificar que poderia ser perímetros também, caso a gente estivesse trabalhando com perímetros no problema. A minha proporção está aqui, que agora eu vou resolver. Aqui, antes de começar a resolver, posso simplificar isso tudo por 5 para facilitar a minha vida? Dividindo em cima e embaixo por 5, eu vou chegar que 10 dividido por 5 dá 2, 25 dividido por 5 dá 5, e isso é igual a 70 menos x sobre x. Multiplique em cruz, 2 vezes x, isso tem que ser igual a 5 que multiplica tudo aquilo. 5 que multiplica 70 menos x. Aqui, lembra que tem que distribuir. Aqui é 2x. 5 vezes 70, 350. Menos 5 vezes x, 5x. Traz o 5x para a esquerda. Vai dar 2x. 5x vem mais 5x. Isso dá 350. Continuando aqui no cantinho, 2x com 5x, 7x. Isso está dando 350. X vai ser 350 sobre 7, porque esse 7 eu passei dividindo. 350 dividido por 7 dá 50. Eu descobri que a distância do ponto P até o lado AB, que é o lado maior, mede 50. Como as unidades do problema são todas em centímetro, a resposta tem que estar em centímetro. A resposta é 50 centímetros. Tem alternativa? Não. Esse não tem alternativa. 50 centímetros é a resposta. Tá? Importante lembrar, se dois triângulos são semelhantes, os lados, a razão entre os lados correspondentes, que é a proporção que a gente montava, também vale para as alturas e para os perímetros. Tá? Para as áreas não. Para as áreas a gente vai aprender numa aula lá no futuro como que a gente trabalha com semelhança entre figuras, área e eventualmente, se for um sólido, volume. Tá? Mas lembra que
lados, alturas e perímetros todos vão estar na mesma proporção.